A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, glórias a Deus, aleluia. Para você que está entrando aí, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Estamos aqui para a glória do Senhor Jesus. E para você que ainda não se inscreveu aí no canal, que você se inscreva aí no canal, ative aí as notificações para que você possa receber os vídeos. Amém, meus irmãos. Oh, aleluia. Meus irmãos, existem situações que acontecem na vida de um cristão que é só Deus, meus irmãos. Existem situações que acontecem nas nossas vidas que é só Deus para nos livrar da mão dos invejosos, da mão daquele que maquina o mal, e é só Deus para nos ajudar, só Deus para nos livrar, meus irmãos. A Bíblia nos conta uma história, meus irmãos, de José, que Jacó ele tinha muitos filhos, e Jacó ele tinha um filho que era mais pequeno, que era o filho da sua velhice, que se chamava José, meus irmãos. E a Bíblia diz que Jacó ele amava José porque era filho da sua velhice. Mas Jacó tinha também os outros filhos, meus irmãos. Ele tinha outros filhos, e os irmãos de José odiava José, porque o pai dava mais atenção a José do que a eles, o pai amava mais José do que a eles, e José contava os sonhos que Deus lhe dava, e ele contava os sonhos aos seus irmãos, ao seu pai, e os seus irmãos se enfureceram contra José por causa de um sonho que ele contou. Porque os irmãos, eles achavam não que José está dizendo que um dia eles iam prostrar-se diante de José, que José um dia ia reinar sobre eles, e aí eles se enfureceram, ficaram com inveja, também porque o pai tinha feito uma túnica e tinha dado a José, meus irmãos. E os irmãos se enfureceram contra José e procuravam lhe matar. Mas o nosso Deus é o Deus que dá livramento, meus irmãos. E Deus me trouxe aqui com uma palavra para o seu coração, para você que entrou aí, para você que está aí assistindo esse vídeo. Deus, Ele manda dizer para você que ainda não está tudo perdido, que ninguém vai matar os teus sonhos. Os sonhos que Ele te deu, foi Deus que te deu um sonho. Tem pessoas aí, Deus me disse que tem pessoas aí que Deus lhe deu um sonho. E por causa desse sonho, tem pessoas da tua própria família que procura te matar, que procura armar uma armadilha contra você, por causa da inveja. Pela inveja, tem pessoas que procuram te matar, que te perseguem, mas Deus diz para você neste dia: filho, filha, ninguém vai matar os teus sonhos, ninguém vai destruir os sonhos que Deus deu para você. Amém, meus irmãos? No livro de Gênesis, meus irmãos, no capítulo 37, a Bíblia vai nos dizer que e viram-no de longe, e antes que chegasse a ele, conspiraram contra ele para o matar. Meus irmãos, a Bíblia diz que os irmãos de José, eles conspiraram contra ele para o matar. E disseram uns aos outros: eis que lá vem o sonhador. Vindo, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa desta cova. E diremos: uma besta fera o comeu. E veremos o que será dos seus sonhos. Meus irmãos, os irmãos de José, eles conspiraram contra José, porque José foi contar o sonho
que Deus lhe deu a eles. E por vezes isso acontece quando a gente conta os nossos sonhos, a gente mete a nossa confiança nas outras pessoas ou alguém da nossa família, e por contar os nossos sonhos tem aquelas pessoas que se enfurecem e o coração deles se enche de inveja e por vezes procuram nos tirar a vida por causa disso. E nos dias de hoje que nós vivemos, meu irmão, mas a inveja já vem desde antigamente, já vem desde o início. Porque a Bíblia diz que por causa da inveja, Caim ele matou Abel. Por causa da inveja, eles eram 2 irmãos. E a inveja, meus irmãos, a inveja não vem de Deus, meus irmãos. A inveja não vem de Deus. A inveja é um sentimento maligno que as pessoas eles alimentam no seu coração. É um sentimento que vem do mal. É um sentimento que vem das trevas. E as pessoas preferem alimentar esse mau sentimento de que orar a Deus para que Deus tire esse mau sentimento do seu coração. A inveja não vem de Deus. A inveja é a obra da carne, é o inimigo que coloca a inveja no coração das pessoas. E a gente sabe que pela inveja, tem pessoas que pela inveja são capazes de matar um ou outro por causa da inveja, matam o seu irmão por causa da inveja, e isso já vem acontecendo desde a antiguidade, porque no Antigo Testamento nos fala que Caim matou Abel por causa da inveja, meus irmãos. E tem pessoas que são capazes de matar o seu irmão por causa da inveja, meus irmãos. E por causa da inveja, os irmãos de José, eles conspiraram contra José. José era um jovem muito amado pelo seu pai, era um jovem que tinha muita fé em Deus, e por ele ter contado seus sonhos aos seus irmãos, ele foi lançado numa cova, ele foi vendido como escravo, mas em tudo Deus esteve com ele. Em tudo Deus não lhe abandonou, porque também era um plano de Deus para exaltar José, porque Deus tornou o mal que fizeram a José, Deus tornou em bem. Amém, meus irmãos? E eles disseram, e ouvindo Rúben livrou-o das suas mãos e disse, não lhe teremos a vida. Também lhe disse Rúben, não derramais sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto e não lanceis mão nele, para livrá-lo das mãos e para torná-lo seu pai. E aconteceu que, chegando José aos seus irmãos, tiraram-lhe a José sua túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-o na cova, meus irmãos. Porém a cova estava vazia, não havia água. Meus irmãos, isso são coisas que acontecem nos dias de hoje, numa família, no seio de uma família, no seio do ministério. Quantas vezes as pessoas querem nos vender, as pessoas querem nos lançar na cova por causa da inveja, querem denigrir a nossa imagem por causa da inveja, e Deus, Ele manda dizer para você neste dia que ninguém vai matar os seus sonhos, que você ainda dará o testemunho. Você que está aí passando por uma situação de injustiça, onde as pessoas, tem alguém que te lançou numa cova, tem alguém que te vendeu como escravo, que te vendeu o teu nome, denegriu o teu nome, tudo isso por causa da inveja, ou destruiu o teu ministério por causa da inveja, você que está sendo perseguido por causa da inveja, Deus, Ele manda dizer para você, acalma-te, aquieta, porque eu sou Deus, que eu desfaço as obras do inimigo. Eu sou Deus que eu desfaço toda a armadilha do inimigo. Eu sou Deus que eu quebro o arco, que eu corto a lança e queimo os carros do fogo. Aqueitai-vos e sabeis que eu sou Deus. Deus disse, aquieta-te e saberás que eu sou Deus. Porque eu sou Deus que eu desfaço todas as artimanhas do inferno. Amém, meus irmãos?
E nós vimos, meus irmãos, que José, ele injustamente, os irmãos conspiraram contra José. Injustamente eles conspiraram contra uma pessoa inocente. Eles eram muitos irmãos conspiraram para lhe tirar a vida, para lhe matar. Só não mataram ele por causa do irmão que se chama Rubem, que disse, não, vamos vendê-lo. E a Bíblia nos diz que depois assentaram-se a comer pão e levantaram os olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mira, e eles iam levar ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos, que proveito haverá em que matemos o nosso irmão e escondamos a sua morte? Vinde e vendamos a estes ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, que não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Meus irmãos, eles não mataram José, mas eles iam matar José, mas eles só não mataram José porque Rubem interferiu. E eles venderam José aos ismaelitas, que os ismaelitas depois venderam José, e os ismaelitas levaram José para o Egito. Meus irmãos, e nós vemos que em tudo isso Deus também deu livramento a José, porque não era a vontade de Deus que José seja morto, porque Deus tinha um propósito na vida de José. E a Bíblia vai nos dizer que José, ele sofreu perseguição, sofreu inveja dos seus irmãos e foi vendido como escravo. E ele ficou preso lá no Egito porque lhe acusaram com calúnia e difamação daquilo que ele não fez. Ele foi para a prisão, ele ficou como escravo. Mas mesmo diante dessas situações de sofrimento, José, ele não perdeu a sua fé. Ele continuou crendo nos seus sonhos, ele continuou crendo em Deus. E ele orava sempre, José, ele orava sempre pedindo a Deus livramento, para que Deus mude a sua situação, para que Deus lembre dele. E nós podemos ver no decorrer da história que Deus, ele lembrou-se de José, que no decorrer da história que Deus, ele exaltou José, que Deus fez Faraó lembrar-se de José, e Deus, ele mostrou que estava com José. Mostrou que estava com José, que ele nunca abandonou José, e no final, José foi um homem que foi exaltado. José, ele foi um homem que era o braço direito do Faraó, porque Deus fez que... meus irmãos, Deus, quando quer exaltar uma pessoa, Deus, até os nossos inimigos, Deus utiliza os nossos inimigos para nos abençoar. Não adianta, Deus, ele manda dizer para você, não adianta conspirarem contra você, não adianta os inimigos conspirarem contra você, porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que te chamou, maior é aquele que te deu os sonhos, que é Deus. Glórias a Deus, meus irmãos. Glorifico o nome do Senhor. Você que está aí abatido, Deus, ele manda dizer para você neste dia, não fica abatido, confia, continua crendo, assim como José, ele não perdeu a esperança. Porque quando a gente não perde a esperança, a gente pode até estar diante de uma situação de desespero, a gente pode até estar dentro de uma cova, a gente pode até estar dentro de uma prisão, diante de uma injustiça, mas quando a gente tem fé em Deus, quando a gente não perde a esperança, a gente crê que Deus, ele luta ao nosso favor, ele trabalha, porque a Bíblia diz, meus irmãos, que Deus é aquele que trabalha, a favor daqueles que nele espera. Se você que tem esperado em Deus, se você tem esperado em Deus, creia que Ele é teu ajudador. Meus queridos, nós temos um Deus que é misericordioso, que Ele é o nosso ajudador, que Ele é o Deus que Ele não compactua com as obras das trevas. Ele nos dá livramento. Ele nos dá livramento das mãos dos mais fortes, da mão daqueles que querem o nosso mal. Deixa eu profetizar na tua vida.
em nome do Senhor Jesus, que toda a armadilha armada contra a tua vida caia por terra, em nome do Senhor Jesus. Eu quero já profetizar na tua vida que aqueles que conspiraram contra você para te lançar diante de uma situação, dentro de uma cova, aqueles que te venderam, que todo o mal caia por terra em nome do Senhor Jesus. Que toda a trama do inferno caia por terra em nome do Senhor Jesus. Não adianta o inferno tramar contra você. Não adianta, porque toda a trama, Deus ele desfaz toda a trama. Deus ele diz para você que ele tem visto, que ele tem ouvido as tuas orações, que ele tem visto o teu sofrimento, e que ele é Deus do livramento. E a Bíblia vai nos dizer, no capítulo 32, que enviaram a túnica de várias cores e fizeram levá-la ao seu pai. E disseram, temos achado esta túnica, conhece agora se esta será ou não a túnica do seu filho. E conheceu-lhe e disse, é a túnica do meu filho. E eles disseram, uma besta o comeu certamente, foi despedaçado José. Meus irmãos, os irmãos de José, por causa da inveja, eles levaram a túnica até o seu pai, eles mentiram para o seu pai, dizendo que José ele foi comido por uma fera do campo, por uma besta fera do campo. E guardaram esse segredo por vários anos, por muitos anos. O pai de José, Jacó, ele pensava que o seu filho estava morto, meus irmãos. Ele pensava que o seu filho estava morto. Os irmãos viam o pai no sofrimento, mas os irmãos não diziam nada. Tudo isso é por causa da inveja, meus irmãos. Porque eles não queriam que José reinasse sobre eles. Eles não queriam. Mas Deus, quando tem um plano na vida de uma pessoa, Deus quando tem um propósito na vida de uma pessoa, e não adianta as pessoas conspirarem contra a tua vida, porque quem dá a última palavra é Deus. A Bíblia nos diz que quem deu a última palavra foi Deus na vida de José. Porque Deus, vendo aquela injustiça, enquanto seus irmãos mentiam para o seu pai, Deus já tinha um plano para José lá no Egito. Porque Deus cuidou de José mesmo no meio do sofrimento. E Deus lembrou-se de José e tirou José daquele cativeiro que ele vivia. E José, no final, ele foi um homem, ele virou um governador, foi um homem mais poderoso depois de Faraó. Era o segundo homem mais poderoso lá no Egito. Porque houve um tempo, Deus, quando quer exaltar uma pessoa, não adianta o inferno tramar contra a vida de uma pessoa. Não adianta as pessoas tramarem contra nós, meus irmãos. Não adianta, porque Deus quando ele tem um plano na vida de uma pessoa, quando ele tem um propósito de exaltar uma pessoa, não adianta as pessoas tramarem contra a nossa vida, não adianta as pessoas nos caluniar, não adianta as pessoas nos vender, porque Deus, ele torna o mal em bem. Porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam a favor daqueles que esperam em Deus. José, ele esperou em Deus, meus irmãos. E Deus me diz, manda dizer para você, espera no Senhor. Ainda que está doendo, ainda que você está sofrendo uma injustiça, espera no Senhor, espera em Deus, porque é Ele que faz justiça por você. É Ele que vai levantar o teu favor. Glórias a Deus, meus irmãos. Ainda que o inferno trame contra você, mas o que vai prevalecer na sua vida é a vontade de Deus, meus irmãos. É a vontade de Deus. E a Bíblia vai nos dizer que Deus, ele exaltou José. Que houve um tempo que houve muita fome no país, lá na terra onde vivia Jacó, o seu pai. Que houve um tempo de muita fome em vários países, várias regiões. E o único lugar onde não havia fome era lá no Egito. Porque como José ele tornou-se governador, Deus deu sabedoria a José para saber. Porque Deus deu uma visão a José. Deus deu uma visão a Faraó. Que haveria um tempo de fome que ia vir sobre a terra. E José ele interpretou o sonho de Faraó. E como José interpretou o sonho de Faraó,
Faraó viu que havia um espírito de excelência sobre José, que José não era como os outros, que José era alguém diferente, que ele tinha o espírito de Deus. Então ele resolveu colocar José, Faraó, ele resolveu colocar José como governador. Naquela época, e José ele governou durante 7 anos. Ele teve sabedoria de guardar alimentos, e isso é sabedoria de Deus. Meus irmãos, às vezes, mesmo no tempo de crise, mesmo no tempo de seca, mesmo no tempo de crise, Deus é o Deus que nos dá sabedoria para saber como gerar. E a sabedoria, ele vale mais que ouro, ele vale mais que a prata. Deus é Deus que dá sabedoria aos simples. José, ele tinha o Espírito de Deus, Espírito de excelência. Eles viram que José era diferente dos outros. E é isso que acontece na vida daquele que serve a Deus, daquele que é fiel a Deus, daquele que põe a sua confiança em Deus. Deus manda dizer, põe a sua confiança em mim e você verá, você terá testemunho para contar, você vai glorificar o meu nome no meio dessa situação. Porque assim como eu fiz na vida de José, assim eu farei também na sua vida, assim manda dizer o Senhor. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. E Deus manda dizer para você que toda a trama do inferno contra a sua vida vai cair por terra em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, meus irmãos, glorifico o nome do Senhor Jesus, porque o nosso Deus é bom, o nosso Deus é aquele que cuida de nós, meus irmãos, e a Bíblia vai nos dizer que no Novo Testamento, meus irmãos, em 2 Crônicas, no capítulo 7, a Bíblia vai nos dizer que o fogo e a glória de Deus são os sinais da sua aprovação, meus irmãos. E acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Meus irmãos, a Bíblia diz que Salomão, acabando de orar dentro do templo, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto, meus irmãos, porque Deus ele aprovou. E a glória do Senhor encheu aquele lugar, porque Deus ele aprovou as suas orações, ele ouviu as suas orações. E a Bíblia diz que os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram ao Senhor. Porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Deus ele manda dizer para você que você glorifique o seu santo nome, porque ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Que ele é Deus de livramento, que ele é Deus que vai exaltar o teu nome, ele vai exaltar o teu nome, Deus vai levantar pessoas ao teu favor, Deus vai lembrar de você, Deus ele não se esquece de você, ele não se esqueceu de você. Deus, se você pensa que Deus ele se esqueceu de você, numa situação onde você se encontra, onde armaram contra você, Deus disse que ele não se esqueceu de você, que assim como ele lembrou-se de José quando ele estava naquela prisão, e Deus, ele lembrará de você. Ele lembrará de você. Amém? Recebe essa palavra. E Deus, ele manda dizer, a Bíblia diz que Deus, ele aprovou a oração de Salomão, ele ouviu a oração de Salomão, e ele disse assim, e Deus respondeu a Salomão, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus ele manda dizer para você, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus é aquele que ouve a oração daquele que é humilhado, daquele que está no sofrimento, daquele que está na prisão, porque Deus é o Deus que abre a porta da prisão, Deus é o Deus que solta aquele que está na prisão. Então, Deus é Deus que ouve a oração. José era um homem humilde, e ele buscava, mesmo dentro daquela prisão, ele buscava a presença de Deus, ele orava a Deus, e Deus lembrou-se de José. Deus não se esqueceu da promessa que ele fez a José. Deus é o Deus que cumpre a promessa, Deus é um Deus fiel,
creia que Deus, Ele não se esqueceu da promessa que Ele te fez. Amém? Recebe essa palavra em nome do Senhor Jesus, para a glória do Senhor Jesus, que o Espírito Santo de Deus visita a sua vida, visita a sua casa, que o Espírito Santo de Deus quebra todo o arco, toda a lança, toda a trama que armaram contra você, para te prejudicar, está caindo por terra em nome do Senhor Jesus, que Deus venha resplandecer o seu rosto sobre você neste dia. Amém, meus irmãos? Meus queridos irmãos, que você me ajude a compartilhar esta palavra que Deus me colocou no meu coração, porque talvez tenha alguém aí, tem pessoas aí precisando ouvir esta palavra, e você vai ser um canal de bênção, você vai ser um canal de bênção para essa pessoa, e Deus também vai te abençoar. Amém? Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre a tua vida, e eu desejo um ótimo dia abençoado, e ficam todos na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, fiquem na paz.